ZY7A LEN. Essa é a Frequência 7 Além. Aqui quem fala é Luciano Milici, seu anfitrião, seu guia, seu amigo e protetor nesta madrugada interdimensional, o cara que trouxe um universo paralelo para a festa. A partir deste momento, mundos se colidem, dimensões se sobrepõem, realidades se confundem e portais se abrem. Vem comigo e vamos atravessar juntos nesta madrugada para um local onde nada faz sentido e tudo pode acontecer. Mas não se preocupe, comigo você está em segurança, você está no conforto de ser testemunha de relatos incríveis, porém reais, neste que é o primeiro, o verdadeiro, o real e oficial canal de Sete Além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados e autorizados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos à Frequência 7 Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, alminha. Hoje, os membros do canal vão ganhar um salve e um beijo. Obrigado aos caçadores de alma Jean Bechara, Franciele Cornélios, Patrícia Nascimento, Paulo Ricardo, Andréia Loubach, Lucas Costa, Caterine Comarela Vergueiro, André Pinheiro, Juarez Alves de Souza, Jaciel Martins, Roberta Santos, Fernando de Paula Zamboni, Angelmar Tossati, Valéria Sampaio, Pablo Stockel e Pepe Kuntz. Obrigado aos cidadãos de Sete Além Priscila Galdeano e Fernando Prado. O relato de hoje foi enviado pela Milena e se chama Perdida e Confusa em Sete Além e começa mais ou menos assim. Bom, primeiramente eu gostaria de desejar uma boa noite. Eu sou nova no grupo de Facebook, cheguei esses dias, mas já acompanho há 2 anos o canal no YouTube. Mas enfim, estou aqui porque quero compartilhar um relato meu com você. Estou meio envergonhada de estar a escrever isso, porque, bem, é a primeira vez que eu desabafo esse episódio da minha vida. Não queria estar relatando isso agora, mas simplesmente não dá mais. Isso está me sufocando e eu não quero suprimir minhas emoções. Isso nunca é bom. Enfim, quando eu era pequena, minha mãe sempre costumava me levar quando saía para fazer compras. E perto da minha casa antiga, havia uma feirinha que ela costumava frequentar. Eu não gostava daquele lugar, Luciano, eu me sentia sufocada. E sabe quando pisa em um lugar e sente que não é bem-vindo? Então, essa era a minha sensação. Primeiramente que o local parecia um labirinto e dentro de uma construção que antigamente era uma kitnet. Embora o local fosse repleto de lâmpadas, continuava escuro. Era como se a escuridão daquele lugar se recusasse a ir embora e perder para a luz. Minha mãe, como sempre, parecia não perceber nada, ou, se percebia, ela não demonstrava. E era toda vez isso, sem contar que o local fedia a peixe e coisas velhas, e toda vez que eu ia lá tinha que tampar o nariz. Se eu não vomitava as tripas, eu tinha ânsia de vômito todo momento e parece que só eu. Minha mãe não sentia nada e não via os outros fregueses reagirem da mesma forma que eu, o que me levava a crer que é o meu corpo que não aceitava estar ali. Como aquele local era grande e tinha vários becos, eu acabava me perdendo, às vezes pelo fato de ser tudo muito parecido, né, dos lugares serem iguais, e acabava entrando no local errado. Mas em todas essas desventuras minha mãe me encontrava e eu ficava feliz pelo fato de que já íamos embora. Eu esperava sempre que não voltássemos mais lá, mas não tinha jeito. Mais cedo ou mais tarde ela acabava voltando e me levando junto com ela. Inúmeras vezes eu tentei convencê-la a não me levar, mas não adiantava. Eu dizia que eu poderia ficar em casa, mas ela nunca me deixava ficar sozinha. Até porque na época meu pai trabalhava e meu irmão morava muito longe e minha mãe sempre foi muito protetora comigo.
era tão cuidadosa a ponto de ser exagerada. Eu me lembro que, quando eu completei 10 anos de idade, nós nos mudamos para outra casa, bem longe, e por ser longe, minha mãe parou de frequentar aquele lugar. Foram anos muito felizes, na verdade, os anos mais felizes da minha vida. Mas como tudo um dia passa, a minha felicidade também passou, Luciano. Eu me mudei para uma casa maior. Era uma casa bem grande e eu tinha um quarto enorme. Os primeiros dias foram um paraíso, mas uma semana depois eu comecei a ter muitos pesadelos. Eu não conseguia dormir mais. De noite eu acordava sem motivo algum e não conseguia mais voltar a dormir. E quando conseguia, eu apenas cochilava. E foram 5 dias nessa estranha e terrível rotina, até que os pesadelos começaram. Eram sem sentido alguns e tinham muito, mas muito sangue e choros. Foi então que eu decidi contar para o meu pai, e como nessa época ele havia saído do serviço, ele ficava mais tempo em casa, então ele decidiu que era melhor nós nos mudarmos e confessou que também tinha pesadelos e às vezes via vultos estranhos pela casa. E lá fomos nós. Nós nos mudamos para a minha casa atual, que é onde eu moro até hoje. E isso aconteceu no ano passado, no dia 4 de abril. Quando eu me lembro que fui dormir cedo, pois eu tinha que acordar cedo no dia seguinte também. E acordei, mas não em casa. Eu estava de volta àquele lugar, àquela feira. Vocês acreditam? Você acredita, Luciano? E não era um sonho, eu realmente acordei naquela feira. Só que ela estava um pouco diferente. Estava mais sinistra do que já era, mais suja, mais vazia. E não tinha ninguém lá. Então, olhei para o lado e vi quem? A minha mãe. E ela parecia apressada e ficava me olhando nervosa, dizendo algo como: ele já deve estar vindo. E eu perguntava para ela: quem é ele e por que a gente está ali de volta? Mas ela apenas me ignorava e ficava tendo aquela crise de nervosismo. Chegou o momento que eu cansei de fazer perguntas. Ela não respondia mesmo. Então eu decidi que ia explorar o lugar. Estava tudo diferente e tinha uma mancha estranha no chão em formato de M. E eu estava ficando com mais medo da minha mãe que do lugar. Então eu me afastei dela. Ela não percebeu, ela estava muito ocupada, resmungando coisas incoerentes. Me afastar dela foi uma péssima ideia. Logo que eu a tinha perdido de vista, eu não sabia o que fazer. Fiquei parada, observando o sinistro lugar, quando comecei a ouvir um barulho alto, horrível, de serra elétrica. E parecia que o som ia aumentando mais e mais a cada minuto. Eu tinha certeza de que vinha em minha direção. Então, eu fiz o que qualquer cidadão em seu perfeito juízo faria: correr. Eu corri por vários minutos na esperança de me afastar daquele som horrível, aquele som perseguidor. Foi quando, para minha alegria, em um dos becos próximos, eu ouvi um burburinho de conversa. Eu não fazia ideia o que ou quem era, mas o que importava, qualquer coisa, qualquer pessoa, era melhor do que aquele som. Eu entrei nesse beco desesperadamente e dei de cara com um senhor de idade que parecia no máximo ter uns 70 anos. Ele estava acompanhado de mais 3 pessoas, uma mulher e 2 outros homens. Pareciam todos ter a mesma idade. E como o primeiro estava de costas para mim, ele não me viu e continuou falando com os outros algo do tipo: demorou, mas a justiça foi feita. Eu, um pouco tímida, interrompi a conversa e falei: senhor, o senhor pode me ajudar? Tem algo atrás de mim. E eu falei isso sem fôlego. Os 4 voltaram seus olhares para mim e ficaram me encarando por um longo momento. Então, a senhora abriu um sorriso simpático e enrugado e disse com uma voz rouca: o que uma jovem garota como você faz num lugar desses? Eu sorri meio nervosa e respondi:
Eu acho que eu vim com a minha mãe, só que eu me perdi. A senhora pode me ajudar a achar minha mãe de volta? Então, foi o segundo senhor que respondeu: Infelizmente, criança, você terá que achar seu caminho de volta sozinha. Nós não podemos sair daqui. Eu senti vontade de chorar, sério. Eu estava com muito medo, nervosa, cansada. Eu estava tremendo e não sabia o que fazer. E ainda por cima, ouvir aquele senhor me dizer isso simplesmente me fez perder o chão. Mas o que eu vou fazer? Eu estou perdida, sozinha, eu falei. Eu não conheço esse lugar, por favor. Eu não quero ficar presa aqui para sempre. Não sei se foi impressão minha, mas eles trocaram uns olhares entre eles, uns olhares esquisitos. Foi então que a senhora deu um passo para frente e me encarou de cima a baixo, franziu o nariz como se estivesse cheirando algo e disse, ainda mais estranha: Ele está atrás de você, garota. É melhor seguir em frente, senão ele vai te achar aí mesmo que você nunca mais verá a face do sol. Eu, choramingando, dei as costas e saí do beco, mas antes que eu saísse, uma mão pegou o meu cotovelo, impedindo de seguir. Era aquele senhor que até então estava calado. Ele falou assim: Não confie em ninguém, criança. Siga em frente e não pare nem fale com ninguém. Se fizer isso, eles vão te pegar e vão te fazer uma prisioneira daqui. Eu me arrepiei toda, então confirmei com a cabeça, mostrando que eu concordava e saí andando em rumo ao desconhecido. Foi então que algumas horas depois, caminhando por aquele lugar, que eu percebi que o som estranho do começo havia sumido. Senti meus ombros relaxarem, mas mesmo assim decidi não confiar. Já a minha total certeza de que aquilo não era a feira que eu conhecia estava evidente. Meus amigos, eu estava para me jogar no chão e começar a chorar igual uma criança. Eu estava cansada daquilo, cansada da vida, cansada de tudo. Foi então que eu olhei para o lado e vi uma pequena porta. Eu andei até essa porta e abri. Ela não estava trancada e dava para fora daquele labirinto. Eu saí contente, achando que tinha finalmente saído daquele lugar sem vida. E vi que tinha saído da feira, não daquele lugar. O céu estava em um tom estranho de amarelo, sem vida e sem cor. E o sol não tinha sol, apenas nuvens. Estava muito frio e eu olhei para trás pensando na possibilidade de voltar para a feira, entrar novamente pela porta. Foi então que eu ouvi um som que vinha na direção do telhado da feira. Havia um papagaio lá em cima. Exatamente, um papagaio. Bem estranho, mas era um papagaio. Só que ele não tinha olhos. Era como se tivessem arrancado os olhinhos dele. E eu, nesse momento, estava dividida entre ficar com dó do animal ou ter medo dele. Eu estava paralisada e não sabia o que fazer. Foi quando eu ouvi alguém me chamando. A voz parecia da minha mãe e eu comecei a chorar. As lágrimas que eu havia segurado até então foram descendo aos poucos e eu corri na direção da voz. Era a minha mãe, sorrindo, gentil para mim. E eu me joguei em seus braços e abracei e chorei. Não me lembro quanto tempo eu fiquei assim, mas fiquei bastante tempo abraçado com a minha suposta mãe. Suposta porque, bem, comecei a perceber que ela não era a minha mãe. Ela... Bom, tentem me entender. Minha mãe não gosta de abraço. Minha mãe não sorri com frequência. E muito menos chora à toa. E eu comecei a desconfiar logo de cara. E ela disse: Filha. Ela falou super suave. Por onde andou? Eu procurei tanto por você. O que foi? Ela notou que eu estava percebendo que a sua forma de mãe não era exatamente verdadeira. Então ela começou a mudar, como se fosse uma máscara,
O rosto dela foi mudando e eu me vi de frente a uma mulher desconhecida. Ela é definitivamente a pessoa mais estranha que eu já vi na vida, se é que é uma pessoa. Ela tinha os cabelos negros como o céu e eram longos demais, e sua pele era pálida como uma cera. Nem sangue ela parecia ter, Luciano. Ah, e os olhos? Os olhos, céus, eles eram totalmente negros, sem o branco do olho. Tenho que admitir que a mulher possuía uma beleza, em alguma parte, uma beleza sinistra. Por mais estranho que pareça, eu não senti nada de ameaçador nela, apesar da aparência dela. Era como se ela fosse totalmente neutra. Eu me afastei e então, de novo, comecei a chorar. E é quase eu não tinha mais voz nem lágrimas. Porém, a estranha moça me olhou e falou com uma voz tão suave que até hoje eu me lembro do que ela disse. Ela me perguntou: "Por que você chora?" Eu olhei para ela e disse com voz embargada de choro: "Eu não sei onde está minha mãe. Eu não sei o que fazer, moça. Eu estou sozinha, perdida nesse lugar." Eu desabafei e falei tudo para ela. Era estranho falar com uma criatura daquela. Terminando de falar, a moça me olhou com ternura e me fez um gesto pedindo que eu a seguisse. Eu confiei, eu a segui. Ela me levou para dentro da feira sinistra novamente e eu finalmente achei o lugar que tinha acordado. Ali, naquele lugar, eu pude reconhecer pela mancha em forma de M no chão. Minha mãe não estava ali. Eu me virei para a moça, perguntei: "Cadê a minha mãe?" Ela apenas sorriu e disse para eu fechar os meus olhos, me deitar novamente, como eu havia feito para vir para cá. E eu fiz o que ela mandou. Me deitei no chão frio, olhei para a estranha mulher e então algo me veio à cabeça e eu perguntei: "Olha, muito obrigada, moça, eu agradeço de coração, eu não sei o que eu faria sem você, mas tem um problema. Onde está minha mãe?" Ela sorriu e disse com uma voz muito triste: "Por nada, criança. Lembre-se, eu fiz por você o que nunca fizeram por mim. Apenas feche os olhos e pense na sua casa. Neste ponto você voltará para casa. Não se preocupe com a sua mãe, ela está bem. Apenas vá. Antes que..." Então ela fez uma pausa e falou de maneira bem tensa: "Antes que... Bom, ele está vindo. Vá, feche os olhos, rápido." Eu pensei em pedir para ela ficar comigo, mas ela parecia tensa demais e ficava me apressando e olhando para trás. Então eu fechei os olhos e pensei no meu quarto, na cama macia, no sorriso do meu pai, e quando eu abri os olhos eu estava deitada de novo no meu quarto. Eu me levantei apressadamente, vasculhei cada canto do quarto com medo, de que aquilo não fosse, na verdade, apenas um sonho. Bom, eu estava ali, estava em casa realmente. Aquela feira, eu não sei bem até hoje o que foi aquilo, mas eu morro de medo de retornar para aquele lugar, tanto no nosso mundo quanto em Sete Além. E às vezes, quando eu vou dormir, eu juro que ainda ouço a voz daquela senhora dizendo: "Eu fiz por você o que nunca fizeram por mim." Enfim, eu gostaria de agradecer a atenção de quem está ouvindo este relato. Eu realmente precisava desabafar. Sobre esse capítulo da minha vida, eu não sei bem o que foi. Eu tenho certeza de que não foi um pesadelo nem um sonho, ou nem mesmo um surto. Foi real. Eu não lembro detalhadamente o que ocorreu na época na minha vida. Sei que não era só isso, teve mais. Porém, eu escrevi aqui apenas o que eu realmente me lembro. Então, o que vocês acham? Alguém já passou por algo parecido? E atenção! Os relatos deste canal não podem ser reproduzidos na íntegra e nem em partes por nenhum outro canal ou mídia sem autorização por escrito. Inscreva-se neste canal e ative as notificações lá no sininho.
Deixa seu like e seu comentário nesse vídeo, ajude a compartilhar e espalhe a palavra. Siga-nos nos Instagrams, @oficial7além e @lucianomilici. Tem também o TikTok, @oficial7além, o grupo e a página oficiais no Facebook, o Twitter, @lucianomilici, o grupo e o canal de Telegram. E aí, tem um relato? Então me envia no e-mail luciano@7além.com.br e você pode ajudar esse canal a começar a se manter. É só você se tornar membro, comprar uma camiseta ou um moletom, ou se quiser fazer um Pix usando como chave o e-mail luciano@7além.com.br. E agora uma novidade. Você pode enviar uma mensagem ou um relato de áudio ou de texto para ser lida ou tocada aqui nesse programa. Manda um WhatsApp para 11 9 3962 8415. 11 9 3962 8415. E quem sabe no próximo programa a gente não bate um papo. Todos os links estão na descrição deste vídeo, com muitos outros links que você pode e vai achar bem interessante. E esse foi o relato da Milena. Olha, Milena, parabéns aí, seu relato foi muito bacana. Olha, muita gente sim já passou por algo parecido. Então eu nem vou falar nada, vou deixar para que as pessoas comentem aqui embaixo. Certo? E é isso aí, muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos, muito obrigado por estarem aqui comigo no canal. E você já sabe, nos vemos em 7 Além. E esse foi o Frequência 7 Além, o programa que te leva a outra dimensão, uma dimensão só nossa. Muito obrigado pela audiência, por clicar nos links, por curtir, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações. Muito obrigado pela companhia nessa interferência mágica e assustadora vinda de outro universo. E você já sabe e tem certeza, esse aqui é o primeiro, verdadeiro, real e oficial canal de 7 Além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em 7 Além. Desface agora a rede interdimensional de transmissão de relatos. Fique agora com os seus sonhos mais íntimos e pesadelos mais assustadores.